E aí nós vemos o profeta Isaías falando algo incrível. Ele falando assim: olha, no lugar da vergonha e desonra, Deus irá trazer a dupla honra. Então pega isso aqui para a tua vida. Todas as vezes que Deus quer terminar um ciclo na tua vida de vergonha, escuta isso, Ele vai te colocar diante de algumas decisões. Todas as vezes que Deus te colocar diante das decisões, é porque Ele quer encerrar um ciclo de vergonha na tua vida. E todas as vezes que Deus encerra um ciclo de vergonha na tua vida, nós precisamos ter tanta coragem e tanta fé para acreditar nesse texto, que Ele encerra o ciclo de vergonha para trazer sobre mim e sobre você não apenas a honra, mas trazer sobre nós a dupla honra. É fazer exatamente aquilo que nós falamos semana passada: infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Só que você precisa entender, quando Ele quer encerrar um ciclo na tua vida, Ele irá te colocar diante de decisões. E essas decisões precisam ser tomadas hoje, porque eu estou parado num ciclo aonde eu tenho vergonha e eu não quero retornar para lá. Mas pegue isso aqui, você precisa tomar a decisão de voltar para lá, porque ou você encara a sua dor, ou a dor vai detonar você. Ou você encara a vergonha para viver a dupla honra, ou você vai continuar estacionando o propósito que Deus quer fazer na tua vida. Deus tem propósito para a tua vida, mas Ele não pode te obrigar a vivê-lo. Deus tem coisas sobrenaturais para a tua vida, mas Ele não pode te obrigar a viver o que Ele tem para você. E a gente está estacionado na estação da vergonha. Eu olho essa semana e eu estou procurando fotos, porque vão fazer 14 anos que eu tomei a decisão de me tornar pastor. Depois dessa vez que eu preguei, todo mundo se levantou e saiu. Alguns balançaram a cabeça, outros falaram: o que esse menino vai poder pregar? 2 anos depois eu me tornei pastor, que eu teria que pregar durante todas as semanas. E aí eu começo a olhar um comparativo de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente passou e de tudo que a gente está vivendo, e de coisas sobrenaturais ainda que Deus tem para fazer na minha vida e na nossa vida como igreja, como a Live, como a igreja na cidade, que nós estamos impactando de algumas formas e maneiras. Eu olho, é justamente esse ponto. Foi quando eu estava olhando a foto e Deus falando: Micael, imagina se você não tivesse encarado a tua vergonha. Imagina se você tivesse ficado estacionado naquela estação aonde todo mundo te negava, aonde todo mundo te julgava. Imagina se você não tivesse avançado para viver aquilo que eu tinha para você. Deus está falando para mim e para você hoje: eu tenho dupla honra para a tua vida. Chegou o tempo, chegou a hora, chegou o momento de você encarar a sua vergonha que tem paralisado a tua vida, de você encarar a dor que tem paralisado a tua vida, porque Deus tem propósito, mas Ele não pode te obrigar a vivê-lo. Deus te coloca diante de uma decisão agora: ou você continua vivendo o ciclo que você está vivendo, ou você toma a decisão de entrar no ciclo que eu tenho para você. O teu ciclo te paralisa, mas a estação que eu tenho para você é novidade de vida todos os dias. O ciclo que você está vivendo, você só olha para as coisas das piores maneiras, de tudo aquilo que ruim que aconteceu. A estação que eu tenho para a tua vida é que você vai viver os melhores dias da tua vida, e até aquilo que foi levantado para te envergonhar irá te exaltar. Deus é assim. E eu quero te provar na Bíblia hoje, porque, cara, é muito louco isso que eu vou te falar. Deus olha, Jesus está andando por um lugar, e todo mundo já ouviu a história de Jesus curar o cego. O cego Bartimeu começa a estar sentado e ele começa a ouvir. Vai passar por aqui Jesus, e aonde Jesus está passando, Ele está curando. As pessoas apenas tocam em Jesus e Jesus vai curando, Jesus vai curando. Jesus cura, e Bartimeu começa a ouvir isso. Quando Bartimeu começa a ouvir isso, a palavra de Deus fala que Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus continua andando e Jesus não está ouvindo. E Jesus continua andando e os discípulos, algumas pessoas em volta daquele homem falam: para, ele não vai te ouvir. Aí Jesus pega e para, e de repente ouve aquele homem: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus volta para aquele homem, escuta isso aqui, e fala para ele: o que eu posso fazer por você? Aquele homem olha e fala: eu sou cego. Agora olha isso, Jesus do nada
olha para aquele homem e libera uma palavra. Veja, volte a enxergar a tua fé. Eu acho bom de Jesus é que ele não fala a tua fé te curou. Jesus fala a tua fé te salvou. Não é sobre cura, é sobre salvação. Jesus fazia milagre, mas não falava sobre cura, falava sobre salvação. Jesus coloca a mão no olho daquele homem, libera uma palavra e fala: abre os seus olhos e veja, a tua fé te salvou. Aí Jesus continua, gente, vivendo as suas viagens. Jesus continua fazendo um milagre sobrenatural em todos os lugares que ele passa. Só que agora Jesus encontra mais uma vez um outro cego. E aí a gente para pensar. Jesus encontrou um cego, Bartimeu, e Jesus olhou para Bartimeu e fala: você precisa enxergar, então enxergue. Agora Jesus encontra um outro cego, num contexto completamente diferente. Aquele cego só queria o quê? A cura. Que da mesma forma que Bartimeu foi curado, ele queria o quê? Ser curado. Da mesma forma que Bartimeu começou a ouvir, ele queria o quê? Começar a ouvir. Começar a enxergar, desculpa. Da mesma forma eu quero enxergar como aquele homem enxergou. Só que a forma de Jesus curar mudou. Jesus poderia curar ele como curou quem? Bartimeu. Poderia olhar para aquele homem, liberar uma palavra e falar assim: então veja. Só que aqui Jesus muda tudo. Jesus muda a forma de fazer, e a forma de Jesus fazer é a pior de todas. E eu nunca entendi isso até essa semana. Por que Jesus, para curar um homem, como que Jesus curou esse homem? Jesus, imagina, devia estar gripado. Ele puxa aqueles carros, não sei nem como que eu falo isso para vocês, mas ele puxa, ele gospe no chão. Jesus pega junto com a água, com guspe e tudo, e faz um lodo. Qual que é o sentido disso? Jesus gospe no chão, junta com a água da lama, barro, faz o maior bagulheira doida lá, pega aquilo lá, pega na mão e coloca no olho do cara. Tem um monte de gente que eu estou falando isso, está embrulhando o estômago agora, porque eu sou desses. Eu não conseguia trocar a fralda dos meus filhos, gente. Eu ia trocar as fraldas. Mãe, vem cá. Mãe, vó, Deus é tão bom comigo que nem cocô perto de mim se fazia, quando não tinha ninguém perto. Agora imagina Jesus fazendo isso, os discípulos olhando, falando: Jesus, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Agora eu descobri o porquê. Eu entendi. O contexto de Bartimeu cego é o contexto diferente daquele cego. Bartimeu apenas pedia esmola. Agora onde aquele outro cego vivia, escuta isso aqui, todo mundo, cara, todo mundo que passava por ele, ele era um cara excluído da sociedade, ele era um cara completamente abandonado pela sociedade. E qual que era a forma das pessoas humilharem ainda mais o cego? Qual que era a forma das pessoas detonarem ainda mais aquele homem que estava cego? Ele estava cego, não conseguia enxergar, com uma vida detonada, com uma vida arrebentada. As pessoas passavam perto do cego e cuspia. Outra pessoa passava perto do cego e cuspia de novo. Aí outra pessoa passava perto daquele cego e cuspia. Então pensa comigo, quando uma pessoa não enxerga, ela ouve muito bem. A gente falava isso numa reunião do louvor ontem. Ouve muito bem, o ouvido é aguçado. Então, cara, imagina todas as vezes que aquele cego estava lá desesperado, querendo apenas uma esmola ou algo para comer. As pessoas passavam e cuspiam quando ele ouvia o cuspe. Era um cuspe de humilhação. Quando ele ouvia o cuspe, era o cuspe da vergonha. Era o cuspe das pessoas olhando para ele falando assim: eu não gosto de você. Eram as pessoas olhando para ele falando: o que você está fazendo aqui? Eram as pessoas olhando para ele falando assim: ei, você não faz parte da sociedade, você é excluído da sociedade. Alguma coisa você fez no teu passado que agora você vive isso. Porque tudo de ruim que acontecia é porque algum parente, herança hereditária, alguma maldição veio, alguma coisa no passado aconteceu, e aquela pessoa se tornava uma pessoa mais doente do que era ela, do que era de verdade.
Por quê? Porque ela era doente fisicamente, mas a alma daquela pessoa estava arrebentada. Cada cuspe que ele ouvia era o cuspe de humilhação. Cada cuspe que ele ouvia era um cuspe de dor. Cada cuspe que ele ouvia era todo mundo falando para ele: nós te odiamos. A alma dessa pessoa era vergonhosa, era humilhação, era dor, era angústia. Quantos anos aquele cara ficou cego e todo mundo cuspindo no chão? Cuspindo, cuspindo, cuspindo. Ele não via, mas toda vez que ele ouvia que alguém estava cuspindo, ele se lembrava da vergonha e da humilhação que ele estava vivendo. Eu não posso fazer nada, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém está aqui, eu não consigo avançar na vida, eu não posso, eu vivo uma vergonha. E é justamente por isso hoje que no lugar da vergonha, Jesus vem e coloca a dupla honra sobre as nossas vidas. É justamente por isso que Jesus quis mostrar para aquele homem. Imagina, gente, Jesus chegando perto daquele homem, e Jesus pega e faz a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Jesus cospe no chão igual todo mundo cuspiu. Imagina aquele homem ouvindo: peraí, Jesus está aqui e Jesus está cuspindo no chão igual todo mundo. Jesus pega o cuspe dele, faz aquela loucura toda, pega na sua mão, coloca sobre o olho daquele homem, e aquele homem, naquele exato momento, aquele homem é curado. O que Jesus estava mostrando para a sociedade? O que Jesus estava mostrando para todo mundo? Que no lugar da vergonha, aonde o diabo usou para arrebentar, aonde o diabo usou para detonar, aonde o diabo usou para destruir, aonde o diabo usou para arrebentar com a vida daquele homem, Jesus chegou e transformou a vergonha em milagre. Jesus chegou e transformou a humilhação em exaltação. Jesus chegou e transformou o som de tristeza na maior alegria daquele homem. Porque isso é o que Jesus faz. Ele pega as coisas que nos amaldiçoaram durante muito tempo, Ele pega aquilo que nos travou durante muito tempo, e Ele pega daquilo, e eu já disse isso aqui inúmeras vezes, uma ferida fechada em Jesus se torna um ministério aberto para o mundo. Jesus pega aquilo e Jesus faz da angústia a alegria, Jesus faz da vergonha a exaltação, Jesus faz da humilhação algo sobrenatural. Aquele homem ouviu Jesus cuspindo e ficou com medo, lembrou de tudo, mas Jesus fez da vergonha daquele homem a cura daquele homem. Em nome de Jesus hoje, pega essa palavra para a tua vida agora. Você pode ter vindo de famílias arrebentadas e isso envergonhou a tua vida até hoje. Você pode vir de um ministério frustrado e isso tem envergonhado a tua vida hoje. Você pode ter tido um pai que você não teve, sabe, que não te abençoou, um pai que só brigou com você, um pai que te bateu, um pai que fez mal com você. Você pode ter tido uma mãe que te abandonou por algum tempo. Você pode ter chegado na igreja e ter sido machucado por algumas pessoas, e tudo isso te envergonhou, e tudo isso te paralisou. Mas hoje o que Deus está falando para mim e para você é que da mesma forma que Ele fez com o cego, que Ele cuspiu no chão, aí o cego pensou: é mais uma vergonha na minha vida, é mais uma humilhação na minha vida, é mais um tempo perdido na minha vida, é mais um que está aqui para me humilhar. Você pode até pensar isso, mas quando Jesus cuspiu e Jesus curou aquele homem com um cuspe, porque aquilo era a vergonha, hoje Jesus está aqui para falar para mim e para você: aonde está a tua vergonha, irá vir sobre a tua vida a dupla honra de Deus.